Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Paz do Senhor, Felipe Diogo, Deus te abençoe. Estamos nos preparando aí para começarmos mais uma série de estudos. Hoje vamos começar o primeiro de Apocalipse. Não sei quantos vão dar, porque é um estudo bem extenso. Estou tentando entrar ao vivo aqui também pelo YouTube, mas não estou conseguindo não. Então eu vou ir por aqui mesmo e conforme for a gente grava e coloca no canal amanhã, se não conseguir entrar aqui no direto. Paz do Senhor, Paulinho, da Joyce, Paulo Sérgio Araújo, beijo para você, querido, Deus te abençoe. Irmã Nádia, minha companheira de lives, amém? Nós vamos adorar o Senhor com louvor enquanto os irmãos vão chegando. Vá preparando aí a sua Bíblia, seu papel, sua caneta, para você anotar, porque é muito bom você anotar os estudos, né? Se tiver alguma dúvida, bota depois as perguntas pra gente que a gente responde, tá bom? Vamos cantar, vamos adorar o Senhor. Ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. Ele levou, aleluia, aleluia. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. O Filho, irmão Carlos Meira, Thaís Ferreira, minha ovelhinha, irmão Carlos, um beijo para sua esposa, suas filhas, suas netas. Sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, exaltado é. Minha mãe, um beijo. Natalina Garcia, minha intercessora. Para sempre Ele vive, ressuscitou. Aleluia. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Bem-vinda, Érica. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou. Paz do Senhor, prima. Paz do Senhor, John. Beijo. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. Aleluia. É esse Jesus ressuscitado que vem buscar a sua igreja. É esse Jesus ressuscitado que o livro de Apocalipse vai trazer para nós.
e é o que nós vamos aprender nessa noite, amém? Nós vamos começar hoje uma série de estudos sobre o livro de Apocalipse. Recomendo que você pegue caneta e papel e a sua Bíblia para a gente poder começar, amém? Senhor amado, Deus querido, nós estamos na sua presença, Senhor, nessa noite. Queremos pedir, ó Deus, a tua bênção. Queremos pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo possa se manifestar sobre as nossas vidas e que o Senhor venha trazer luz ao entendimento dos teus filhos para entenderem a tua palavra, porque a tua palavra é viva e eficaz. E há um desejo do teu coração, Senhor, que os teus filhos aprendam a tua palavra, que discernam a tua palavra, que sejam alimentados e fortalecidos pela tua palavra. Em nome de Jesus, toma a nossa vida nas tuas mãos e que seja um tempo propício de conhecimento e de crescimento na tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém? Betinho, beijo. Beijo na Vanessa, sua esposa. Amém? Vamos estudar aí um pouquinho a palavra. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1. E vamos começar hoje. Será uma série de estudos que a gente não tem como te falar ainda quantos vão ser. Hoje a gente vai dar uma pincelada, uma introdução, para a semana que vem começarmos a falar das 7 cartas. Uma das cartas eu já falei, tá lá no nosso canal do YouTube. E esse estudo também eu pretendo colocar no canal para a gente dar continuidade, ok? Mas vamos lá, abre a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus, e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito entre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Passei, Omazinha, boa noite. Então vamos lá. O livro de Apocalipse, ele não é muito falado, não era, né? Muito falado, muito pregado, porque as pessoas têm uma certa dificuldade para entender símbolos e sinais que estão contidos nessa palavra. Porém, não há necessidade de você ficar preocupado com relação a isso, porque a própria Bíblia, ela vai te dando ferramentas, vai te municiando de ferramentas para que você possa entender, codificar o que está registrado na própria palavra do Senhor, ok? Então vamos lá, qual é o significado do nome de Apocalipse? Livro das revelações, né? Tem muitas pessoas que falam isso, é também, mas para ter uma explicação melhor, para ter uma explicação mais completa, eu quero dizer para você, quero trazer para você esse ensinamento hoje, tá ok? Em grego, há várias preposições, e o nome Apocalipse é uma composição com essas preposições. Por exemplo, e é o nosso tema, né? Apo, que significa enviado para longe, enviado para mais longe, e calipsos, ou calipto,
que significa sombra. Então a junção desses dois nomes vai dar Apocaliptus, que significa para longe da sombra. O que está longe da sombra está sendo revelado, está recebendo luz, está entrando luz para essa profecia, para esse tempo que o Senhor tem dado à sua igreja. E isso que o Senhor tem dado à sua igreja, Ele não deu à sua igreja agora, no século 21 que estamos. O Senhor já deu isso lá no século I, porque provavelmente esse livro, ele foi escrito por João, na ilha de Patmos, vamos falar isso, aproximadamente no ano 97, entre o ano 97 e o ano 117 da era cristã. Então, nós estamos inseridos nesse contexto aqui, ok? Infelizmente, o Apocalipse, o livro, Bíblia, Apocalipse, ele é mal interpretado e visto com medo e com demonização, porque as pessoas olham e ficam assustadas ao ver tantos símbolos e sinais. Mas, irmãos, pastora Ana, pastora Daniele, vi ali entrar, Simone, minha cunhada, um beijo. É necessário a gente entender, queridos, uma coisa. O que João viu lá na ilha de Patmos, há quase 2000 anos atrás, é como se nós pegássemos, e eu gosto muito do pastor Rodrigo Silva, que ele fala isso em um dos seus estudos, e eu gosto de acompanhá-lo. É como se nós pegássemos alguém, um ermitão, ou alguém que vive fora de um contexto urbano, longe, que não conviva com pessoas há muitos anos, que tenha dormido no tempo, eu vou usar essa expressão. Quem já viu o filme dos Vingadores, já viu lá o Capitão América, e ele fica 70 anos dormindo, e quando ele acorda, que ele está numa avenida com muitos carros em movimento, ele fica perdido, ele não sabe o que está vendo. E aí, se ele tivesse que retratar aquela cena, como que ele iria falar? Você imagina o que João viu e como ele retrataria numa linguagem judaica, porque ele era judeu, numa linguagem do contexto, do conhecimento que ele tinha para aquela época, para aquele momento. Amém? Então não é para você se assustar com o que está escrito em Apocalipse, mas é para você entender, é para trazer luz, esclarecimento para o que você estiver lendo, ok? Então, infelizmente, o Apocalipse ele é muito mal interpretado e visto com medo e demonização. É necessário estudar de forma coerente e consciente, buscando a hermenêutica do texto para se entender. Hermenêutica é a compreensão ali do texto, que não acontece sozinho. A hermenêutica não cai do céu para a terra. A hermenêutica você não lê de repente, entendi. Não, você faz uma interpretação e você busca outras fontes para te ajudar nessa interpretação. Então vamos lá. O próprio texto de Apocalipse, por ele mesmo, ele se explica. Aqui no iniciozinho, nós vamos ler, né, os 7 candeeiros, né, que fala das 7 igrejas, vai ali explicando passo a passo a visão e as cartas que vão ser enviadas às 7 igrejas. A própria Bíblia vai falar isso, o próprio texto de Apocalipse vai falar isso. Deixe que o próprio livro explique. Você precisa orar, sentar com tempo e ler, anotar o que você não entender, e com o tempo você vai buscando esse esclarecimento. Não se estuda nenhum livro da Bíblia em 2 minutos. Você leu, já entendi. Não, é necessário entender o contexto histórico, o pano de fundo, tá? E isso a própria Bíblia vai te ajudando a entender, ok? Outra coisa, o resto da Bíblia vai cooperar para esse entendimento. Por exemplo, aqui em Apocalipse, nós vamos encontrar a figura da mulher. O que a mulher representa? Sempre que aparece mulher na Bíblia, ela vem representando o povo de Deus. A mulher prostituta é o povo de Deus que se corrompe, que vai para a idolatria, que entra para a prostituição, ok? Então sempre vai ter esse link, vai se remeter a isso.
Terceira coisa, olhar sempre a Bíblia e os escritos, os manuscritos bíblicos, com um olhar interpretativo do contexto grego-romano. Nós não podemos ler a Bíblia num contexto século XXI, igreja pós-moderna, não existe isso. Ele tem aplicabilidade para as nossas vidas nos dias de hoje, mas o contexto histórico dele é grego-romano. Então a gente precisa entender isso, tá bom? Colocar isso na nossa mente. E em quarto, nós precisamos olhar também a literatura judaica da época, pois João era judeu. E tentar ler os símbolos e os sinais sem compreender o que eles significavam na época da escritura do livro é dificultar o entendimento. No judaísmo, há muitas figuras de linguagem. Por exemplo, em uma das cartas, nós vamos falar isso futuramente, você vai encontrar lá que o vencedor vai ganhar vestes brancas para usar, para vestir, vai trocar as vestes, vai ser dado vestes brancas. Ora, para nós, vestes brancas, e aí a gente vê as ilustrações, aquelas pessoas, né? Quem são esses vestidos de branco? São aqueles que vêm da grande tribulação e tal. Então, esses que a Bíblia está falando ali, para nós, o entendimento que a gente tem é purificação, né? Foi glorificado e tal. Porém, quando João está tendo aquela visão, olha que coisa interessante. E eu falei isso ontem. Na antiguidade, na época de Jesus, as roupas brancas eram caríssimas. A roupa branca em si, ela era muito cara e muito difícil de se encontrar. Mas era necessário, era meio que obrigatório, pelo menos uma vez por ano, ao ir nas festas anuais do templo, irem vestido com as roupas festivas ou roupas festivais. E essas roupas festivais eram roupas brancas. E quando eles iam para o templo vestido com as roupas brancas, era uma celebração, uma alegria. Os mais humildes, que não tinham a roupa branca, eles passavam pelo processo dos lavandeiros. O próprio profeta Isaías vai falar sobre isso. E lá no livro de Marcos também, quando fala da transfiguração, fala das vestes passadas pelo campo dos lavandeiros. Elas tinham que ficar mais brancas possíveis. Então aquilo, irmãos, era um sonho de consumo. Um sonho de consumo para nós hoje, uma roupa nova, uma roupa cara, chique, bonita, né? Então, era um sonho de consumo a roupa branca. Quando o texto vai dizer ao vencedor, eu vou trocar suas vestes e dar roupas brancas, caramba, era algo espetacular e extraordinário se ganhar uma roupa branca naquele contexto, naquela época, para aquele momento. Então o Senhor está comparando ali em uma das suas cartas que aquela pessoa que vencer, ele vai receber vestes brancas. Para eles do primeiro século fazia todo sentido. Para eles era o máximo. Para nós hoje, talvez, roupa branca. Qual é o significado? Então o significado é esse. Para você entender que para aquele momento, para aquele tempo, fazia todo sentido. Para nós, as roupas brancas simbolizam essa entrada realmente na presença do Senhor, da forma que agrade ao Senhor, na forma que o Senhor olhe para nós e ache graça em nós. E olhe para nós e veja verdadeiramente que nós fomos até o final e completamos a nossa carreira. Amém? Continuando. O livro de Apocalipse, ele contém profecias. É um livro profético também. E também é um livro de revelações. Porém, tem algumas explicações que eu quero ler para você aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Há algumas diferenças do estilo de profetismo, como profeta Daniel e Zacarias, que também são profetas, que também são textos apocalípticos, tá bom? Daniel e Zacarias, na nossa live sobre o profeta Zacarias, nós abordamos e falamos sobre isso. Vai aí no meu Facebook e você vai encontrar nos passados, nas lives passadas, você vai encontrar o estudo completo do profeta Zacarias, que foi feito em duas partes, tá bom? Você vai encontrar isso lá. Então, olha só, tem diferença. E o livro de Apocalipse tem essa diferença que eu quero deixar registrado para você. Amém, Cláudia? Olha lá que interessante, ó. Os livros proféticos apenas
eles são, em primeiro momento, uma pregação oral, diretiva, face a face com a pessoa em questão. As profecias de Apocalipse, ela é escrita e deve ser lida. Então eu tenho que sentar e ler para poder entender, ok? Outra coisa, a profecia, às vezes, ela era recebida em visão estática. Às vezes, nem sempre, ali parado. Mas a visão e a profecia apocalíptica nem sempre uma visão estática, era uma visão em movimento. Quando nós chegarmos nas partes dos 7 selos, das 7 taças, 7 trombetas, você vai entender melhor isso aí, tá? Agora é só uma visão inicial do livro que eu tô dando para você, ok? Terceiro, é primariamente uma mensagem de arrependimento e justiça. As profecias, os livros proféticos, né? É primariamente uma palavra de arrependimento, sempre começando lá, né? Que deveria ter arrependimento do povo, que o povo deveria se voltar para Deus. Agora, lá em Apocalipse, a profecia tem um outro tom. A profecia apocalíptica, ela é primariamente uma mensagem de conforto, de paciência, de confiança em que Deus intervirá para livrar o seu povo eleito e recompensá-lo ao fim dos tempos, quando eles permanecerem firmes. Continuando, no estilo profético comum, não precisa de intérprete, porque Deus já lança a palavra direto. Porém, no estilo apocalíptico, né, de Apocalipse, tem que haver interpretação. E quem interpreta aqui em Apocalipse? O próprio Deus, os anjos e a figura de Jesus Cristo. Continuando, lá na linguagem profética, trata de fatos reais, sendo que às vezes usa parábolas e gestos simbólicos. Mas aqui na linguagem apocalíptica, toda ela é codificada, toda ela é com sinais. A realidade é escondida através de figuras de linguagem, através de figuras e códigos, ok? Continuando, a mensagem profética expressa mais a palavra de Deus do que uma visão propriamente dita. Assim diz o Senhor. A palavra profética, ela não vem sempre acompanhada de uma visão. Ela pode só ser uma palavra lançada diretamente, uma mensagem oral, né? Assim diz o Senhor. Porém, na visão apocalíptica, na mensagem, na profecia apocalíptica, ela é mais expressa em visões do que em palavras, em coisas que estão para acontecer, do que em palavras. Isso é forte demais, gente. Por último, na visão profética, né, na mensagem profética, ela tem uma visão otimista do mundo, diz que se o povo for fiel às bênçãos existentes nesse planeta, serão derramadas sobre ele sem medida. Porém, na visão apocalíptica, caminhando já para o fim, tem uma visão catastrófica de mundo, onde nós vamos ver que 1/3 da vida terrestre vai morrer, 1/3 da vida marítima vai morrer, 1/3 da população humana vai morrer. E deixa eu falar uma coisa para você, isso já é um planejamento da nova ordem mundial. Usa o seu telefone, seu smartphone, seu computador, sua internet, para você pesquisar nova ordem mundial. O que é que eles estão planejando? Acabar com 1/3 da vida humana. O porquê que estamos passando por essa pandemia? Isso é uma preparação para a grande peste que ainda está por vir, tá? Tá desesperado com o Covid-19? Pois saiba que vem coisa pior por aí. Segundo a palavra do Senhor. Mas a palavra do Senhor garante para mim e para você que Ele vai guardar o seu povo da tribulação. Ele vai guardar o seu povo. Então eu e você, queridos e queridas, estamos guardados pelo Senhor. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Continuando.
O Apocalipse foi dado a nós para nos mostrar que Deus age na história. No Apocalipse, Deus antecipa a história do final de tudo para as nossas vidas. O Apocalipse mostra o final de tudo. Quantos aqui já pegaram um livro e começou a ver um monte de coisa ruim acontecendo e vai lá para o final para ver o que acontece no final? E aí fica feliz quando vê que o que você estava torcendo para acontecer, acontece, né? É mais ou menos assim. Deus permitiu a entrada do livro de Apocalipse no cânon bíblico para trazer para mim e para você a segurança de que tudo vai dar certo, ok? Tudo vai dar certo. Eu gosto muito de um texto de Isaías que diz: eis que faço conhecido o fim desde o princípio. Então o Senhor já revelou para mim e para você que já está tudo, Cláudia, revelado desde o princípio. Amém? Não tenha medo. O Senhor vai dar estratégias para nós e vai nos guardar em todo o tempo, em nome de Jesus. Porém, queridos, não podemos negar que haverá tempos difíceis e angustiosos. E nós já estamos vivendo esses tempos. Mas agora é só o princípio das dores de Mateus 24. Nós ainda não entramos no momento mais crucial. Mesmo quando a gente for entrar nesse momento crucial, saiba que o Senhor guardará o seu povo. Eu quero deixar isso muito claro para você. Não tenha medo de Apocalipse. Não tenha medo. Porque tudo aquilo que as pessoas falam de Apocalipse, ai, é terrível. Ai, meu Deus, o que vai acontecer? Ai, é desesperador. Não se desespere. Deus está revelando que Ele detém a história na mão dEle. Ó, tá tudo aqui. Você acha que o anticristo, o falso profeta, eles estão achando que eles vão ganhar essa parada? Que eles estão manipulando as coisas para tudo acontecer ao bel prazer deles? Não estão, não. Deus controla a história. Ele é o Senhor da história e Ele usa os intercessores. Tem intercessor de plantão aí? Diga, eu tô aqui. Deus usa os intercessores de plantão, meu irmão, para os joelhos dos intercessores, as mãos levantadas dos intercessores, se for preciso dilatar a história, se for preciso apertar a história, para que Deus haja no tempo dele. Através da oração, Deus dilata a história, como Deus comprime a história, mas a história está aqui, ó, na palma da mão de Deus, aonde eu e você também estamos guardados no Senhor. Amém? Deus te abençoe aí. Continuando. Nós não podemos negligenciar essa informação, queridos, tá? Não podemos negar que haverá tempos angustiosos em que uma era antiga passará para dar entrada a uma nova era, um novo tempo. Pesquisa também essa nova era que você vai ver que essa nova era, a ordem mundial, é aquilo que o anticristo, o falso profeta, a besta, que já estão em andamento, já estão em circulação aí no mundo, eles querem implantar. Porém, essa nova ordem, essa nova era, já é preparada por Deus há muito tempo, desde a fundação do mundo. O Senhor já está cuidando disso tudo. Fique em paz no seu coração, vai dar tudo certo, tá bom? No final, vai dar tudo certo. Os livros de Daniel, Zacarias, são livros que trazem também uma literatura apocalíptica e que vão cooperar com esse Apocalipse de João que nós estamos lendo aqui. Outros escritos apocalípticos surgiram também, mas foram considerados, né? Não entraram no texto sagrado, porque alguns deles eram muito... como é que eu vou usar a palavra? Alguns deles eram muito sonhadores, né? Não tinham fundo realmente de verdade, ao contrário do que nós temos aqui hoje, ok? Então outros escritos surgiram, sem falar também que outras bestas surgiram ao longo da história. Hitler foi considerado aí um anticristo, né? Outros surgiram também sendo considerados dessa forma. Galileu Galilei, entre outros tantos aí que a gente, Nostradamus, as profecias de Nostradamus, tá bom? Então
essas coisas já aconteceram, vem acontecendo, essas mensagens apocalípticas, querendo trazer uma revelação para o final. Mas a única que detém é essa aqui, hein? É a da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém, Luciano? Tô vendo você aí. Glória a Deus, intercessor de plantão. Continuando. O livro de Apocalipse foi escrito por volta do ano 98 a 117 da era cristã. E o livro do Apocalipse, ele começa com uma declaração da autoridade divina. Aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele está ali registrado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O Senhor está declarando ali a sua autoridade, ok? E vem também acompanhada com uma promessa. Deus é lindo, gente. Ele sempre tem uma palavra de ânimo, de bênção, de promessa, de bem-aventurança para os seus filhos. Você sabia que no livro de Apocalipse existe 7 bem-aventuranças? Que não tem só as bem-aventuranças lá do livro de Mateus capítulo 5, não. O livro de Apocalipse tem 7 bem-aventuranças para nós. Você quer ver? Vamos acompanhar? A primeira delas está aí, Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Essa é a primeira bem-aventurança. A segunda, capítulo 14 de Apocalipse, versículo 13. Vamos acompanhar. Olha que coisa linda. Apocalipse 14, versículo 13. Acompanha aí, anote aí. Então ouvi uma voz dos céus dizendo: escreva, felizes os mortos que morreram no Senhor, de agora em diante, diz o Espírito. Sim, eles, as suas obras os seguirão. Aleluia. Terceira bem-aventurança, registrada em Apocalipse, capítulo 16, versículo 15. Essa é linda. Eis que vem como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Outra bem-aventurança, a quarta, Apocalipse 19, 9. Apocalipse 19, 9. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete. Oh, glória! Estamos nesse banquete aí, hein? Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Olha, nessa festa do Cordeiro aqui, nós somos a noiva. Olha o privilégio, nós somos a noiva. Quinta bem-aventurança, capítulo 20, versículo 26. Perdão, capítulo 20, versículo 6. Felizes os santos que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Aleluia! Sexta bem-aventurança que o livro de Apocalipse traz para nós. Capítulo 22, versículo 14. Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Aleluia! E Apocalipse 22, 7, que diz: eis que vem em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Olha que coisa, queridos. Jesus, que aparece glorioso, pronto para reinar diante de João, dando a ele a revelação que estava escrito aqui nesse livro. Ele está dizendo para nós: feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. É tempo de nós guardarmos as profecias desse livro. O Senhor tem promessa para aquele que for fiel até o fim.
Se a perseguição chegar até você, não tenha medo, seja fiel até o fim, porque você vai reinar com Cristo em glória. Aleluia! Você não vai padecer o inferno, a tribulação eterna. Você vai reinar com o Cristo glorioso. Aleluia por isso. Amém? Em nome de Jesus. Continuando então, Apocalipse tem essas 7 bem-aventuranças, que já começa logo no capítulo 1, que já é para nós um alimento, que já é para nós uma força para a nossa caminhada. Ok? Continuando. Depois da apresentação do Rei Jesus, quando ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, que está lá no início, né, no capítulo 1, no versículo 8, que Apocalipse já começa apresentando Jesus como o grande Rei da glória, como o grande Senhor, como aquele que, no livro de Salmos, acho que é o 24, que diz, né, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor forte, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos. É esse Rei da glória que vem reinando, vem cuidando da sua igreja nesses 2000 anos que estamos vivendo aí. Amém? Aleluia. Aí, João descreve aonde ele está. Atenção, tá? Aqui, ó. João vai descrever aonde ele está. Ó, eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O que ele está falando aqui? Eu fui para a ilha de Patmos por causa do testemunho, porque eu era testemunha, porque eu estava lá representando Cristo. Depois, com a perseguição que começou a acontecer, eu fui encerrado na ilha de Patmos. A ilha de Patmos é uma ilha que existe até hoje. E ela, nunca fui lá, tá, gente? Tenho um desejo de conhecer esses lugares todos aqui. Eu assisto muito o Rodrigo Silva, um arqueólogo, um pastor da Adventista. Excelente, recomendo que você assista também os vídeos dele. Excelente, ele começa a dar as aulas nos lugares lá e eu fico maravilhada e choro e falo, ai meu Deus, me dá a oportunidade para ir nesse lugar. Quero conhecer esse lugar, meu Deus, né? Cada coisa linda que ele mostra. E a ilha de Patmos, ela é real e ela existe até hoje. Ela sobrevive hoje por causa de João, porque ela sobrevive do turismo, que muitos cristãos de origem protestante ou católico vão lá para conhecer a ilha. E essa ilha de Patmos, ela fica na Grécia, só que naquela época, na época grega romana, ela era território romano por dominação, ok? E todos aqueles que eram exilados políticos, assim como João foi, eram encerrados na ilha de Patmos. A ilha não tem fontes de água em quantidade, porque ela é uma ilha vulcânica, ela é uma ilha rochosa, lá não tem plantação, lá não tem água em abundância. Como é que esse camarada João, já um ancião com mais de 100 anos, sobreviveu ali naquele lugar? Ele sobreviveu porque de tempos em tempos a escolta romana passava pela margem da praia e jogava suprimentos, comida e barris de água para dar a eles uma sobrevida. E na verdade, os prisioneiros que lá deveriam estar encerrados, a Bíblia não vai dizer quantos são, se na época era só João e mais alguém, ou se tinham outras pessoas, a Bíblia não vai ser clara quanto dizer isso, e nem a arqueologia tem como falar isso. Mas eles sobreviviam com muita dificuldade e sobreviviam com muita escassez de água e de comida. Então, quando você, na sua casa aí, lê esse versículo 9, olha, se coloca no lugar de João. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino, na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos
por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então João estava ali testemunhando. Esse João aqui, muito provavelmente, tem aí alguns historiadores, algumas pessoas que falam que não é o mesmo João que escreveu o Evangelho e as Epístolas, que seria um terceiro João. Mas não tem consenso isso. A maioria diz que é o João, o nosso João mesmo. O nosso João que começou lá com Jesus com 17 para 18 anos. Ok? Então, ó, no dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreve num livro o que você vê e envia a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Deixa eu te falar uma coisa que talvez você não saiba. Não foi somente as cartas que foram para cada igreja. Cada igreja recebeu uma cópia na íntegra do Apocalipse. Cada carta recebeu uma cópia na íntegra de tudo, de toda a visão que João teve. Todas elas, ok? E essas igrejas, essas 7 igrejas, elas representam a igreja do Senhor ao longo da história, começando com a igreja formada em Atos dos Apóstolos, até chegar à igreja dos dias atuais, da igreja pós-moderna, da era pós-moderna, a igreja que nós vivemos hoje. Amém? Vamos falar sobre isso já já. Então João descreve aonde ele está em Patmos, uma ilha da Grécia. Esse lugar que não tem fonte de água com abundância, pois é uma ilha vulcânica, rochosa, e toda a água que a ilha tem, ela vem do continente. E o lugar mais perto fica a 56 quilômetros, que é a atual Turquia. Tá ok? O lugar ali, a geografia, a atual Turquia. E era um lugar onde se mandavam os prisioneiros políticos. Haja visto que João estava lá porque ele era visto como alguém que estava pregando contra a dominação romana. Ao pregar de Jesus como rei, eles automaticamente iam contra a dominação romana, que tinha lá o Império Romano, tinha lá os dirigentes romanos, e eles se sentiam ameaçados pelos cristãos. Muito bem. No versículo 12 a 16... João tem uma visão, então, do Cristo glorificado na sua extrema majestade. Diferente do Cristo glorificado da visão da transfiguração do monte lá em Mateus 17, Lucas e Marcos 9. Tá bom? É uma visão diferente. Olha o que ele vai dizer aqui. Ai, meu Deus, a gente tem que ler. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Seus olhos eram como chama de fogo, seus pés como bronze, uma fornalha ardente. Sua voz como o som de muitas águas, e tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Jesus é considerado o sol da justiça? Não é ele que vem raiando, né? O grande sol da justiça? Quando fala ali o cinturão de ouro ao redor do seu peito, fala da verdade, que ele traz em si a verdade, a plenitude da verdade. Quando fala que os seus cabelos eram brancos como a lã, falam da sua autoridade, do seu conhecimento, da sua sabedoria, da sua grandeza. Porque hoje em dia, irmãos, é que os anciãos não são levados a sério, é que não são respeitados como deveriam. É que as pessoas de idade não são respeitadas mais como deveriam ser. Mas na época de Jesus, os cabelos grisalhos representavam alguém com autoridade. Era o clã de uma família, era o chefe do clã de uma família, era um homem de total autoridade, alguém que detinha conhecimento, sabedoria.
jogam os seus idosos nos asilos, não ouvem os seus velhos nem cuidam deles como deveriam. Eu quero muito poder honrar e cuidar da minha mãe enquanto eu tiver a minha mãe comigo. E eu quero crer que nós vamos para o céu juntinho, tá, mamãe? Em nome de Jesus. Jesus não vai demorar muito mais voltar. E aí, quando ele vir buscar a sua noiva, nós vamos estar juntinha lá, com o corpo glorificado. Antes, quando eu era mais gordinha, eu falava que eu queria um corpo com 10 quilos a menos. Agora tá bom. Agora eu já posso ficar glorificada com esse corpo mesmo que tá aqui. Graças a Deus por isso. Amém? Seus olhos eram como chamas de fogo. Isso representa a luz, a força, o poder que o fogo tem. Tá bom? E aí a gente vai vendo os seus pés como latão reluzente, porque eram resistentes ao fogo. É isso que essa visão está querendo trazer para nós. E além dessa visão desse Cristo glorificado, da sua amplitude, na sua grandeza, João continua: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Aleluia! E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas, olha só o que eu falei lá no princípio. Quem está acompanhando aí o estudo vai lembrar. Lá no princípio eu falei do estudo que o próprio Apocalipse, ele vai dando para nós, em alguns textos, a interpretação, o entendimento da visão. Então, essa visão aqui já está iniciando a explicação dela, ó. Na minha mão direita dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, João tem uma visão de que tem alguém no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, que tem na mão 7 castiçais. E esses 7 castiçais representam as 7 igrejas. E essas 7 igrejas ao anjo, aos pastores, à liderança, a quem compor ali essas 7 igrejas. E essas 7 igrejas são as eras pelas quais a igreja passaria. E aí eu quero trazer isso para você, caminhando para a gente já ir para o encerramento desse primeiro bloco, porque é a primeira parte apenas de Apocalipse. Semana que vem a gente vai continuar, ok? Então vamos lá. No versículo 12 ao 16, João tem a visão desse Cristo glorificado, amém? Além das 7 bem-aventuranças que nós já vemos, há também outros 7, sequências de 7 na profecia de Apocalipse, na visão, na literatura apocalíptica. Nós vamos encontrar muita repetição, porque o 7 no judaísmo, ele representa totalidade, perfeição, obra completa. Deus concluiu a obra em 6 dias e no 7º descansou. O 6 é o número do homem, o 7 é o número de Deus, de perfeição, de plenitude, de ter acabado, de conclusão. Então, o número 7, ele tem, no judaísmo, ele tem essa vertente. E aí nós vamos encontrar muito no Apocalipse esse número 7. 7 são as cartas. 7 também são as igrejas. 7 são os anjos da igreja. 7 são os selos, que começa no capítulo 6, e do versículo 1 e vai até o capítulo 8, versículo 6. 7 também são as trombetas, que vai do capítulo 8, versículo 8, até o 11, versículo 19. 7 também são as taças, que vai do capítulo 15, versículo 1,
ao capítulo 16, versículo 21. 7 também são as condenações, que vai do capítulo 17 ao capítulo 20. E do capítulo 21 e 22 é glória, é correr para os braços do Eterno e celebrar por toda a eternidade. O capítulo 1, versículo 20, as coisas que foram, coisas que são e coisas que hão de acontecer. Esse versículo 20, ele vai justamente trazer isso para nós. Ó, com a sua Bíblia aberta aí, escreve, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os 7 anos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Ok? Portanto, para uma melhor interpretação, temos o seguinte: as 7 igrejas representam o período da igreja durante a história. São as eras, as épocas. A igreja de Éfeso representa a era apostólica. Olha que coisa interessante. A época do crescimento puro, da palavra genuína pregada, a época que houve perseguição, houve martírio, houve um crescimento extraordinário de Deus, da palavra do Senhor, de forma pura, genuína, aonde os discípulos transmitiram de forma oral, de forma muito clara, todo o ensinamento da graça de Deus, do amor de Deus, da salvação, de que Jesus ia voltar para buscar a igreja, da ressurreição, enfrentando naquela época todas as mentiras que se levantavam contra. Saduceus e fariseus estavam sempre ali para falar, né, que não houve ressurreição, que roubaram o corpo de Jesus e tal, né? Sempre torcendo contra, puxando contra, tentando puxar contra, e eles crescendo ali. Então a igreja da primeira fase é a igreja de Éfeso, é a igreja pura, é a igreja que conseguiu proclamar o evangelho sem mistura com as coisas do mundo, tá bom? Hoje eu vou dar só um parâmetro. Na semana que vem nós vamos falar um pouco de cada uma dessas igrejas, tá bom? Semana que vem vamos falar um pouco de cada uma das igrejas, um pouco de cada uma das cartas. A segunda igreja, a igreja de Esmirna, ela revela a era das grandes perseguições, da intensa perseguição que surgiu, aonde as pessoas eram jogadas do Coliseu, que eram mortas, crianças eram mortas. Há um livro chamado Mártires do Coliseu, inclusive meu aniversário é 5 de julho, se você achar esse livro, procura ele, compra e me dá de presente, que eu vou amar, porque eu estou caçando ele e não consigo encontrar. Se você encontrar e me dá de presente, eu vou amar. Esse livro Mártires do Coliseu, ele fala das pessoas que eram jogadas lá na arena e eram mortas, inclusive crianças de 5 anos. Famílias inteiras eram jogadas e serviam de espetáculo à morte dos cristãos. Há muitos anos atrás, tinha até uma canção que dizia que as gotas de sangue nas arenas dos leões eram grãos. Se misturavam com a terra. As gotas de sangue dos cristãos nas arenas eram grãos. Então, muitos cristãos morreram. Representa a igreja da perseguição. O ano 70 da era cristã, a cidade de Jerusalém, ela foi totalmente destruída, incendiada por Nero. E houve uma diáspora dos cristãos, dos judeus, de uma forma geral, e se espalharam por toda a terra. Para você ter uma ideia, a nação israelita, ela se desintegrou de lugar, desintegrou. Foi a sua diáspora. E os judeus passaram a viver a ermo por toda a terra. Até que no ano de 1948, Israel voltou a ser nação e começou a se agrupar novamente.
E aí tem uma profecia interessante que Jesus vai dizer que quando olharem para a figueira e ver que já está pronta, é que aquela geração está pronta e chegou o tempo da ceifa. Ou seja, em 2018, Jerusalém, Israel fez 70 anos de existência. O cerco está se fechando. As profecias, os sinais que Jesus deixou lá na história estão chegando para nós. Uma geração, 70 anos. Está se cumprindo em Jerusalém. Estamos indo para 72 anos agora então, né? Então tá aí, ó, as portas de Jesus voltar. O que a palavra do Senhor diz lá no Salmo 90? Que a nossa vida vai até 70 anos. Vai ter um cabelo aqui. A nossa vida vai até 70 anos. E os mais robustos vão a 80, 90. E o que passa disso é fadiga, cansaço. Entendeu? Então a gente está caminhando para o arrebatamento, para a busca, para o rapto da igreja do Senhor, para a volta de Jesus, de uma forma única para buscar o seu povo. Amém? Então, continuando. Essa era, a era de Esmirna, vai do ano 70 até o ano 316 da era cristã. Entra então a igreja de Pérgamo, que é a era do favor imperial. 315 acontece o concílio em Constantinopla, aonde eles veem que não tem mais como se perseguir os cristãos. Que quanto mais eles crescem, quanto mais eles perseguem os cristãos, joga na arena, decapita, crucifica a cabeça para baixo e faz um monte de coisa, e manda cortar, manda degolar, manda fazer um monte de coisa, nada disso está adiantando. Eles vão se multiplicando. E aí o que o Império Romano então faz? Bom, se eu não posso exterminá-los, vou me juntar a eles. Vou transformar agora a igreja, o cristianismo, na religião universal do Império Romano. E aí eles transformam. Não perseguiam. Agora todo mundo vai ter que ser católico, apostólico, romano. Católico, a palavra católico significa universal, tá bom? Então todos agora vão ser cristãos apostólicos romanos. Então a igreja de Roma, ela detém a política, detém a igreja e faz com que a igreja agora seja institucionalizada e ela agora então se torna Estado. O favor imperial entra no negócio aqui. E aí o negócio vai ficando estreito, irmãos, porque esse período vai de 317 ao ano 500 da era cristã. E só vai piorando, porque na época de Tiatira, a igreja de Tiatira, ao lastro de tempo aí, ela vai do ano 500 ao ano 1500, que é a era negra da igreja, aonde entram as indulgências, aonde entram as cruzadas, aonde entram as perseguições, as pessoas eram mortas em nome de Cristo. Ou seja, em nome de Cristo não, elas eram mortas por não serem de Cristo. Se não fosse cristão apostólico romano, morria. Os muçulmanos, muitos foram mortos nessa época, muitos que não professavam o cristianismo. O que aconteceu nessa época? Uma turma se dizia, não, eu sou crente, ia para as missas, para os cultos, né? Para as missas daquela época, mas tinha uma vida totalmente desregrada. Sacerdotes que prostituíam, que eram idólatras, que eram a escória mesmo, que se voltavam para Deus, mas que na verdade tolerava todo tipo de vício e de pecado, não tinha santidade. Os sacerdotes não carregavam a mitra escrito santidade ao Senhor mais. Havia uma degradação moral, espiritual e ética terrível. Então, ela é considerada a época negra. Leia a igreja de Tiatira. Aliás, não lê não, deixa eu dar aula para você nas próximas aulas aí, tá bom? Sardes, tempo da reforma, do ano de 1500 ao ano de 1700.
Sardes representa a época dos reformadores, dos pré-reformadores, né? John Hus, né? Os reformadores que começaram, Lutero, os pré-reformadores da história, que começaram a ler a Bíblia. Por que Lutero faz as 95 teses e coloca lá inserido na catedral, na porta? Porque ali passava-se muita gente, porque a catedral olhava, as pessoas passavam e olhavam, colocou ali no dia 31 de outubro, porque tudo aquilo que era importante para que o povo lesse ficava exposto na porta da catedral. E o dia 1º de novembro era o dia de Todos os Santos, então todos iam para a porta da catedral para olhar quando seriam rezadas as missas, quando seria a missa de finados, o horário, porque tudo isso, todas essas doutrinas enganosas já tinham entrado na época lá de Tiatira, na época negra, tá ok? Então agora na época de Sardes surgem os reformadores, os pré-reformadores, os reformadores que começam a trazer luz para dentro da Escritura. A Escritura começa a ser traduzida, a Bíblia começa a ser traduzida. Antes ela não era traduzida, antes ela era do latim. As missas eram ministradas em latim. As pessoas entravam e saíam sem entender nada. Então aí começa a tradução da Bíblia. Nessa época, Lutero traduz o primeiro exemplar para o alemão. E daí para frente começam as mudanças. A igreja de Sardes é essa época, a época da reforma. Aí a igreja de Filadélfia é a era das missões modernas, que começa do ano de 1700 vai até o ano 1900, aonde a Bíblia ela é traduzida em vários idiomas, aonde missionários vão para todos os lugares, algo que eu tenho bastante orgulho e falo isso com muito orgulho. Os Estados Unidos, ele foi praticamente todo ele povoado pelos metodistas que vieram da Inglaterra e foram para os Estados Unidos, fundaram as 13 colônias. E em cada casa da nova colônia, do novo estado formado, existia uma família metodista. Fizeram algumas coisas erradas que envergonham, né? Infelizmente fizeram, mas eles lançaram os fundamentos daquela nova nação. Então foi uma época de ouro, foi uma época de muito crescimento, foi uma época também que o Brasil foi visitado com muitos missionários que abriram igrejas aqui, os batistas, os presbiterianos, os metodistas, né? Abriram frentes de trabalho e fizeram o evangelho crescer de uma forma sobrenatural, trazendo conhecimento, trazendo estudo, ensinamento, instrução. A igreja metodista ela chega no Brasil e o que ela traz a escola dominical. Funda a escola dominical. Nós somos os pioneiros disso. Se você não sabia, fique sabendo agora. Nós, metodistas, somos os pioneiros da escola dominical. Nos prédios de ensino, nós temos a UMESP, tem a Faculdade de Piracicaba, tem a Univeritas, que era Bennett aqui no Rio. Então, aqui do Rio de Janeiro. Então, essa época trouxe muito conhecimento, muito crescimento, muito despertamento teológico, muito ensinamento, muita graça, muito favor de Deus. Por isso, a igreja de Filadélfia. E aí, para encerrar, entra a igreja de Laodiceia, que é a era das igrejas pós-moderna, da época pós-moderna e apóstatas do dia de hoje, que fugiram, muitas delas, da genuína doutrina, da genuína palavra do Senhor. Nós encerramos esse bloco nessa noite de estudo para você, falando, né? Nós estamos vivendo o tempo da igreja de Laodiceia e Jesus está voltando. Por isso que e encerrando em Laodiceia, ele vai dizer: eis que estou à porta e bato. Jesus está à porta e está batendo. É tempo de nós estarmos aí firmes na rocha com o nosso Senhor. Amém? É tempo, queridos, de nós estarmos nos preparando, nos revestindo para esse tempo, em nome de Jesus. Tá bom?
Hoje nós vamos encerrar por aqui e na terça-feira que vem nós retomamos nas igrejas, falando um pouquinho das igrejas, falando da igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia nós já falamos. Tem um estudo já pronto lá no nosso canal do YouTube falando da igreja de Laodiceia, tá bom? Então que você assista lá em nome de Jesus. E eu vou tentar reduzir um pouquinho esse estudo de hoje e colocar também no nosso canal do YouTube para que você possa acompanhar o nosso estudo de forma gradual, à medida que a gente for fazendo aqui, tá bom? Deus abençoe os irmãos. Nós tivemos pico até de 37 pessoas acompanhando o nosso estudo nessa noite. Que bênção! Eu fico muito feliz com isso. Que você seja alimentada aí, irmã Ilza, irmã Nádia, minha mãe, a Luciano, Érica, muita gente. E nós vamos orar agora pela irmã Tânia, minha ovelhinha linda, que vai entrar em cirurgia, minha secretária, uma secretária top, tá, gente? Nós vamos orar pela irmã Tânia agora, que vai internar amanhã para uma pequena cirurgia. Não é nada de Covid, tá bom? Graças a Deus. Uma pequena cirurgia que ela vai fazer. E nós vamos clamar, orar agora pela vida da nossa irmã Tânia. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar nesse momento, agradecer a Ti por esse tempo de palavra, de instrução que o Senhor nos deu. Que o Senhor possa nessa hora estar visitando a Tua filha Tânia, que vai passar por essa cirurgia amanhã. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, entre com ela naquele centro cirúrgico, tome as mãos dela nas suas mãos, guie também, Senhor, as mãos dos médicos ao operá-la, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa encher aquele centro cirúrgico com anestesista, auxiliar de instrumentação cirúrgica, auxiliar de cirurgia, enfermeiros, maqueiros, que todos eles, que essa equipe médica de amanhã, toda ela seja blindada pelo Senhor e a Tua filha Tânia possa entrar e sair daquele centro cirúrgico guardada por Ti, que ela sinta a presença do doce Espírito com ela, em nome de Jesus. Eu oro agradecida a Ti, meu Senhor, por tudo o que o Senhor já tem feito. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Deus te abençoe, querido e querida, em nome de Jesus. Kátia Bastos, um grande beijo. Não consegui ir aí, meu carro deu um pouquinho de ruim, mas a gente vai se ver em breve, em nome de Jesus, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém?